Glória a Deus nas alturas. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos entrando aqui, meu Carmelito tá dando as caras aqui novamente, né? Ontem não tive condições de gravar, Deus sabe todas as coisas. Mas, louvado seja Deus, estamos vivos, né? Aleluia. Eu gostaria de falar com vocês para preparar uma água aí, tá? Para nós, no final, nós vamos orar pelos doentes, pelos enfermos. Estamos no propósito, lembra de 70 dias? De oração. Quem entrou no grupo A é orar pelos enfermos. E quem entrou no grupo B, ora pelos desempregados. Aleluia. Eu estou nos dois grupos, para a glória de Deus. Estamos orando todos os dias, amém? Pelos enfermos e pelos desempregados, conforme o Senhor pediu. Amém? Então, prepara a sua água aí, para no final nós estarmos orando sobre a água. E você que está doente, você que está enfermo, você que está com dor de estômago, você que está com problema de saúde, não importa qual seja, você que vai passar por uma cirurgia. Inclusive, há minutos atrás eu falei com a minha cunhada e a minha sobrinha Larissa, ela vai passar por uma cirurgia amanhã. É amanhã, né? Se não me falha a memória, é amanhã. Ela vai passar por uma cirurgia. Então, eu gostaria de pedir que vocês orassem. Apresente ela na mão do Senhor. Ela chama Larissa, tá bom? Para que Deus venha dar vitória, né? Ela é ainda nova. E louvado seja Deus. Deus vai dar vitória porque Ele é bom. Deus é bom, né? Então, prepare o seu copo com água. No final, nós vamos orar pelos enfermos. E eu quero trazer uma palavra aqui que o Senhor nos deu. Aleluia. A minha intenção era pregar uma outra palavra. Mas, quando eu estou me preparando aqui para entrar, o Espírito de Deus falou para mim, não é aquela palavra, minha serva, é João 9. Falei, tá bom, Senhor. Nem sei o que está escrito em João 9, mas vamos lá. Então, esta é a palavra de Deus, né, irmão? João 9 diz assim: a cura de um cego de nascença. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele sabe o que ele vai falar. O Espírito Santo já sabe o que ele vai colocar na minha boca. Aleluia. Ainda que eu não sei, mas ele já sabe. Eu só vou estar aqui emprestando a minha boca, né, irmão? Sendo boca de Deus, sendo canal de Deus para Deus falar o que ele quer falar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, João, Evangelho de João 9, diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Eu gostaria que você frisasse bem na sua mente, guardasse bem na sua mente essa palavra, a cura de um cego de nascença. Guarda isso. Porque no momento em que nós começamos a ler a palavra, o Espírito Santo ele já começa a iluminar a nossa mente, né? Através da palavra. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu e disse, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Presta atenção, Deus já está falando na palavra. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era um homem cego, dizia: não é este aquele que estava sentado no caminho e mendigava? E dizia uns aos outros: parece-se com ele. E ele dizia: sim, sou eu. Como diz-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Só até aqui. Amém? Glória a Deus nas alturas. Passando Jesus ali pelo caminho, havia um cego de nascença. E o cego ali, todo mundo conhecia o cego. Todo mundo sabia que ele era cego de nascença. E ele era colocado ali na beira do caminho para pedir esmola, para suplicar, né? Quem sabe ali passava uma boa alma generosa que pudesse lhe ajudar. Ele era cego de nascença. Aleluia, louvado seja Deus. E esse título, A Cura de um Cego de Nascença, nos leva a dizer, Igreja do Senhor que está aqui, que tem muitas coisas que acontecem na vida do ser humano, na vida da pessoa, que ela já vem trazendo desde quando ela nasceu. Desde quando ela nasceu, ela já nasceu com aquilo. Ou seja, às vezes, esse cego aqui, ele já nasceu, ele já trazia de família, já trazia de uma hereditariedade de família. Então, tem coisas que acontecem na vida da pessoa que é uma coisa que já vem de trás, de família, lá de trás. Então, nós vamos levar essa parte aqui para a parte espiritual. Pessoas que, aleluia, muitas vezes, vamos colocar assim, a pessoa, o rapaz, a moça, não consegue um trabalho. Às vezes é estudado, às vezes tem faculdade, às vezes tem tudo para crescer, né? Aleluia, materialmente, financeiramente, ou seja, naquilo que a pessoa estudou. Mas, muitas das vezes, essa pessoa traz consigo, desde o seu nascimento, algo espiritual. Às vezes, essa pessoa traz consigo palavras de maldição que foi lançada sobre ela antes mesmo dela vir ao mundo. Então, muitas vezes a mulher está gestante, né? A mulher está grávida, está gestante, e alguém da família, alguém lança uma palavra sobre aquela gravidez, sobre aquele feto que está sendo gerado, muitas vezes dizendo assim, tomara que morra quando nascer, nunca vai ser feliz quando nascer, quando estiver grande, vai acontecer isso, isso, isso. Então, irmão, herança de família, coisas hereditárias de família, é terrível. É terrível. Então, muitas das vezes, não é porque o jovem ele é preguiçoso, não é porque a jovem ela é preguiçosa, ela tem estudo, ela fez faculdade, ela se esforçou, ela correu atrás, ela foi atrás, ele foi atrás. Só que fica aquela coisa amarrada na vida profissional da pessoa. Porque muitas das vezes eu estou colocando a vida profissional, mas acontece em todas as áreas da vida da pessoa. Se ela já recebeu por parte de familiares lá de trás, que quem sabe morreu e deixou uma maldição sobre aquela criança que estava sendo gerada no ventre daquela mulher.
né? Então, a gente tem que analisar as coisas e prestar atenção, que tem muitas pessoas que carrega esse fardo pesado, carrega essa maldição já vem de trás de família. Às vezes a pessoa lança palavras, ela vai casar, mas ela nunca vai ser feliz no casamento. Isso são palavras malignas. E existe um espírito familiar, espíritos familiares, né? Que são esses, espíritos familiares. Então, essas palavras, ela vai passando de um para o outro, de um para o outro. Aí a moça casa, o rapaz casa e não é feliz. Então, isso tem que ser quebrado pelo sangue de Jesus. Isso tem que ser quebrado. A gente vê aí, irmãos, eu tenho contado assim, feita a obra de Deus, a gente vê tanta coisa, pessoas estão sofrendo, aleluia. Há um tempo atrás, orei por uma família, visitando uma família, aleluia, louvado seja Deus, e a mãe daquele rapaz falou assim, acontece isso e isso na vida dele, irmã, ele não tem sorte com o emprego, ele é estudado, ele tem boa vontade, ele se esforça, né, ele não é preguiçoso, mas só que as portas não permanecem, ele trabalha 3 meses, 2 meses, 5 meses, 6 meses, daqui a pouco a empresa manda embora. Então, ele não para emprego. E ali nós oramos, né? Naquela visita nós oramos por aquele rapaz, por aquele moço, estava muito abatido, até mesmo entrando em depressão, porque ele vive esse ciclo repetitivo e isso não é normal. Isso não é normal. Isso tem uma ação espiritual através disso. Bom, fizemos a visita, oramos tal, foi embora, apresentando aquele jovem na mão de Deus na oração. Deus revelou para mim. Deus revelou para mim e falou, filha, na vida desta família existe uma maldição hereditária. Existe uma maldição hereditária. Esse rapaz, ele não tem culpa do que está acontecendo com ele. É porque é uma coisa que já vem de família. Foi lançado sobre a vida desse rapaz, antes mesmo dele nascer, uma maldição, uma palavra, dizendo que ele não seria feliz, dizendo que ele não teria sucesso, dizendo palavras. E foi lançada. Então, essas palavras, elas precisam ser quebradas através do sangue de Jesus. Então, o Senhor falava assim, a vida espiritual desse rapaz está comprometida, a vida profissional dele também está comprometida, até a saúde dele está comprometida, porque ele recebeu uma coisa que ele não tem culpa, mas que vem de lá de trás. Alguém da família dele, avó ou avô, alguém lançou uma palavra muito forte quando a mãe dele estava gestante. Tá compreendendo? Então, e às vezes a gestante, a mulher, a mãe, não sabe, né? Que ela foi, quando aquela criança estava sendo gerada, ela foi amaldiçoada, recebeu palavras pesadas de familiares, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer que tem coisas que é de nascença. Tem coisas que é de nascença, já vem de nascença. Então, ela precisa de uma libertação espiritual. É necessário, muito necessário. Então, o cego de nascença, o povo ali perguntou, mestre, quem pecou para ele estar cego? Porque ele é cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então Jesus disse, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste. Então, aqui é uma situação que esse aqui nasceu cego. Então, há uma situação a qual houve uma permissão dele nascer cego para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Mas entenda que a palavra, que tem muitas coisas que já é de lá de trás, não é uma coisa recente. Não é uma coisa recente. É uma coisa de lá de trás. E aqui nós vemos que Jesus,
fez a obra de Deus aqui, fez um lodo, né? Fez um lodo ali, passou nas vistas do cego e disse a ele, deu uma ordem a ele, vai ao tanque de Siloé e lava os seus olhos. E ele obedeceu, foi lá, lavou os olhos e voltou enxergando, vendo tudo. Então ali o nome do Senhor foi glorificado. Tem enfermidades, tem problema, tem situações na vida das pessoas que é para a glória de Deus se manifestar. É para o poder de Deus se manifestar, né? Então foi o caso dele. Era uma coisa hereditária, que já veio de lá, de longe, veio de nascença. Aqui a Bíblia não diz quantos anos aquele homem tinha. Mas não era coisa de 1 ou 2 dias, já era coisa antiga. Então, nós temos que estudar a situação e não julgar pelo que estamos vendo. Temos que estudar a situação. Estuda a situação que você está passando. Isso é para a glória de Deus ou é por causa de algum pecado escondido que não foi confessado? Ou é porque o que está acontecendo? Você precisa orar a Deus e perguntar para Deus o que está acontecendo. Não é fechar os olhos e fazer algo que você acha que está certo fazer. Tem uma ação aí, tem um porquê disso. Tem um porquê. Então é necessário orar e perguntar para Deus. Aleluia. Então, o meu conselho, voltando a falar sobre o jovem que não tem sorte no emprego, tem mães que lançam palavras sobre os seus filhos, dizendo que eu acho horrível essa palavra, é horrível essa palavra, mas eu vou falar só para você entender. Às vezes a mãe chama o filho de vagabundo, chama a filha de vagabunda. Às vezes a menina tem 16, 15 anos, é uma adolescente, aí lança essas palavras sobre a vida do adolescente e depois quer que o adolescente, né, seja bem-aventurado, feliz em tudo. E não é assim, porque as palavras, elas têm poder. Principalmente quando sai da boca do pai, da mãe, do avô, da avó. Então, é uma ação, tem uma ação através das palavras. Louvado seja Deus, principalmente da família. Então, tem mães que não vigiam nem um pouco, tem pais que não vigiam nem um pouco. Fica lançando palavras de maldição sobre os filhos, sobre os netos, e depois vem os problemas por causa dessas palavras, e depois fica colocando a culpa em Deus. Né? Então, temos que vigiar e tomar cuidado com o que sai da boca. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aqui o cego de nascença. Então, aquele homem cego de nascença, nem ele tinha pecado e nem seus pais tinham pecado. Tá compreendendo? Então, tem coisas que acontecem que Deus permite para a glória do seu nome, para glorificar o nome dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então, aqui, através desse milagre que aconteceu, o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Então, diante dessa palavra, o Senhor está falando para você que você deve orar e perguntar para Deus o que está acontecendo. Não haja por impulso. Não tome atitude no escuro. Porque, às vezes, você toma uma atitude no escuro, sem saber o que está acontecendo, e fica totalmente embaraçado, embaraçada. Tem que orar. O que vai fazer? Tem que orar. Pedir para Deus uma direção, uma luz. Louvado seja Deus. Se você é temente a Deus, se você acredita na palavra, você crê na palavra, você tem que orar. Perguntar para Deus que a origem dessa enfermidade é o quê? É macumba? É feitiço? O que é a origem dessa enfermidade? Da onde veio isso? Porque, irmãos, não adianta nós resolver o problema superficialmente. Não adianta. Tem que ir lá na raiz do problema para poder resolver. É o que, né, os antigos falam, que
Remédio amargo, ninguém quer tomar remédio amargo. Mas é o remédio amargo que cura. É o remédio amargo que cura, é que liberta. É como diz a palavra do Senhor. Aleluia, em Mateus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Conhecer a verdade. A verdade, ela liberta o homem, ela liberta a mulher do mal. Aleluia. Como que eu quero conhecer a verdade, ou seja, como eu quero ser liberta, se eu não quero conhecer a verdade? O que me liberta é a verdade. Não é o que tem aí no mundo, não é o que está sendo oferecido aí no mundo e até mesmo nas igrejas. Não é uma coisa superficial, é um momento ali, é uma emoção ali, é um momento passageiro. O que liberta o homem, o que liberta a mulher, o ser humano, as pessoas, é a verdade da palavra. Não adianta ficar remediando daqui, arremediando dali e fica pisando em falso. Pisa em falso aqui, pisa em falso ali, uma hora cai no buraco. Por quê? Porque não quer conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. E não é só conhecer a verdade, aleluia, é conhecer a verdade na prática da palavra. Conhecer na prática. Quando você conhece e pratica, aleluia, aí então a libertação acontece. Deus me leva a dizer aqui que tem muitas pessoas que vai ser liberta da doença, sim. Vai ser liberta da enfermidade, sim. Mas quando esta pessoa colocar a palavra de Deus em prática. Quando você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, então a doença não pode resistir. A enfermidade não pode resistir. Porque a enfermidade não resiste o poder da palavra. Porque você entrou, você conhece a palavra de Deus e pratica. Então, é como diz aqui também em outra parte que fala que o insensato, aleluia, conhece a palavra, mas não pratica. Mas bem-aventurado é aquele que conhece a palavra e pratica a palavra. Então, conforme você pratica a palavra, então começa a verdade a entrar dentro do seu ser. Então, você começa a ser liberto pela palavra, pela prática da palavra. Porque não basta só conhecer, tem que praticar a palavra. Praticar a palavra. Aleluia. Não basta só orar. Tem que praticar a palavra, para que a libertação aconteça de dentro para fora. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aquele que é sensato, ele pratica a palavra. Praticar é diferente de somente conhecer. Eu converso com centenas de pessoas por aí, irmãos. Eu vou evangelizar, entregar um folheto, eu pergunto para a pessoa assim, você conhece a palavra de Deus? Todas elas, acho que se teve uma ou duas que disse que não é muito. Todas dizem, eu conheço. Mas quando você olha, a pessoa está numa situação deplorável. Então, fui entregar um folheto para um homem já de uma certa idade. Eu perguntei, qual o seu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei, o senhor conhece a palavra de Deus? Ele falou assim, eu conheço há muito tempo, há muitos anos. A minha família toda a minha família conhece a palavra de Deus. Muitos seguem e eu
Não, eu não sigo mais a palavra de Deus. E ele falou certo, porque ele conhece, mas ele não pratica. Ele conhece, mas ele não segue a palavra. Então não basta só conhecer a palavra, tem que praticar. E eu disse a ele: volte a praticar a palavra de Deus, moço, volta a praticar a palavra de Deus. E ele reconheceu, ele falou: realmente eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, né? Obedecer a palavra, tá dentro da palavra. É por isso que eu tô nessa situação de decadência, uma decadência terrível, irmãos. Essa não é a vontade de Deus. E não conhece a palavra? Conhece, mas deixou de praticar as boas obras. Deixou de praticar a palavra, o que aprendeu da palavra. Então, tem muitas coisas na vida das pessoas que é porque elas não querem obedecer e praticar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, a pessoa, ela até conhece, ela até procura conhecer a palavra, mas não pratica. Aí fica infrutífero a ação. A operação de Deus na vida da pessoa fica infrutífera. Aleluia. Louvado seja Deus. E não pratica a palavra. E é em todo sentido. É na oração. A palavra ensina que devemos perseverar na oração. É o jejum. É a leitura da palavra. É o louvor. É o ensinamento. O que Jesus ensina? Então veio uma pergunta aí no canal. Perguntou assim para mim: irmã, eu quero muito começar a ler a Bíblia. A irmã deixou, uma pessoa deixou aí um comentário. Eu quero muito conhecer a Bíblia. Por onde que eu começo? Ela perguntou. Por onde que eu começo? Eu respondi para ela, para essa pessoa: comece lendo os evangelhos. Comece lendo a palavra do Novo Testamento para cá. Né? Comece lendo os evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, né? Então, eu já estou respondendo a pergunta da irmã de forma geral. Você quer conhecer a palavra melhor? Comece lendo os evangelhos, de Mateus para frente. Né? É o Novo Testamento. Por quê? Porque ali fala dos feitos de Jesus, ali fala das curas de Jesus. Aqui nós estamos aqui em João 9, fala da cura que Jesus fez, uma obra que Jesus fez na vida do cego. Então, os evangelhos contêm os feitos de Jesus. Tudo que Jesus fez, que os apóstolos fizeram no nome de Jesus, tudo que Paulo fez no nome de Jesus. Então, o Novo Testamento reflete a vida de Jesus, os feitos de Jesus. Aleluia. E o Novo Testamento tem um poder muito grande quando aleluia, praticado. Quando você crê e pratica, aqui dentro dessa palavra tem um poder muito grande. O Novo Testamento. Aleluia. Louvado seja Deus. No início do meu ministério, aleluia, o Senhor falou para mim uma certa madrugada, uma certa vez, eu estava orando, e eu sempre tive uma preocupação muito grande com a respeito da palavra. Da onde pregar, o que falar. Então, o Senhor falou comigo assim: pregue o Novo Testamento, minha serva. Ensine o Novo Testamento. Porque é no Novo Testamento que contém os feitos de Jesus, tudo que Jesus realizou, tudo que ele passou, tudo que aconteceu na vida de Jesus está no Novo Testamento. Então, aqui onde contém a palavra da sabedoria, a partir de Jesus. Está compreendendo? Para você que me fez a pergunta, estou respondendo de forma geral. Porque o Velho Testamento diz a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, Ló, enfim, diz a respeito dos antepassados. Só que o Novo Testamento fala
após o véu ter sido rasgado. Jesus, ele ressuscitou. Então, aqui é muito tremendo, maravilhoso. É o Novo Testamento que nós temos que colocar em prática. Não é o velho, é o novo. Tá compreendendo? Eu tenho que adotar na minha vida o Novo Testamento. Porque foram palavras ditas pelo Filho de Deus. Se eu ficar focada só no Velho Testamento, eu estarei focada somente no que os antigos falaram, no que Moisés falou, nas leis. Mas Jesus veio e rasgou o véu pelo meio, a lei foi anulada através da morte de Cristo. Então, você tem que colocar em prática na sua vida e pregar, ensinar. Você que prega, você que ensina, você tem que pregar dos evangelhos para frente. O que Jesus fez. Porque isso é o que traz libertação. Aleluia. Eu posso citar uma passagem, pregando o novo evangelho, o Novo Testamento, eu posso citar uma passagem do Velho para fazer uma comparação? Sim, mas a base é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. Porque foi Jesus quem fez. Aqui, esse que nós acabamos de ler, quem fez esse milagre aqui? Foi Noé? Foi Abraão? Não, foi Jesus. Então, as palavras de Jesus, os feitos de Jesus, têm muito poder, aleluia, para aqueles que crê. Aleluia, a palavra de Jesus é poder, é poder. Se você saber usar essa palavra, você pode orar no nome de Jesus e dizer: enfermidade, sai da vida dele, sai da vida dela, porque está escrito na palavra que aquele que crê, aleluia, será curado. Está compreendendo? Então, tenha sabedoria ao usar a palavra de Deus. Aleluia. E aqui ele abriu os olhos do cego, aleluia, num dia de sábado, é que nós não lemos, mas diz aqui o 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Era um dia de sábado. E na lei de Moisés, no sábado não poderia se praticar obra nenhuma. Para você ver que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele quebra regra, ele quebra protocolo, ele quebra normas, ele quebra estatutos, porque Jesus, na sua morte, foi rasgado o véu, então ele pode todas as coisas. E aqui o povo, os fariseus, os saduceus, aqueles homens começaram a dizer: como é que você pode curar um cego de nascença no sábado? Sendo que na lei de Moisés não poderia se fazer obra nenhuma. Então, aqui Jesus responde: então o que você diz? Aleluia. 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, dizendo: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve dissensão entre eles, tornando-se, pois, a dizer o cego: tu dizes aquele que te abriu os olhos? E disse ele: quem é que te abriu os olhos? Então o cego aqui, ele responde: olha, eu não sei quem ele é, eu só sei que ele mandou eu fazer, eu fiz e eu estou vendo. Então, contra fatos não há argumentos. Então, os fariseus e os saduceus, aquele povo ali, queriam procurar uma ocasião contra Jesus por causa do que ele havia feito, por causa da cura que ele praticou num dia de sábado. Mas o Filho de Deus tem poder sobre o sábado, sobre o domingo, sobre qualquer coisa. Nada pode impedir a obra do Espírito de Deus. Nada. Então os fariseus e saduceus começaram a falar: mas ele curou no dia de sábado, e na lei de Moisés não se pode curar ninguém, não se pode fazer obra nenhuma no dia de sábado. Mas Jesus diz: eu sou o Senhor até do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Quem criou os dias? Não foi Deus? Quem criou as semanas, os meses, as estações? Não foi Deus? Pois é, Deus tem poder sobre tudo.
Não importa a regra, não importa o que foi estabelecido, a lei que foi estabelecida ali, ele é Senhor sobre tudo. E sobre tudo tem domínio e tem poder. Não importa qual foi o regulamento. O regulamento aqui é só até às 6 da tarde. Depois das 6 da tarde não pode fazer nada, não pode dar glória a Deus, não pode orar, não pode isso. Mas como que não pode? Se Deus é que está mandando orar, se Deus é que está mandando louvar, como é que não pode? Está entendendo a palavra? As pessoas, elas querem colocar regra naquilo onde Deus não colocou regra nenhuma. Não colocou estatuto nenhum. Não colocou lei nenhuma ali. Jesus veio e quebrou a lei. Destruiu a lei de Moisés. Porque nós temos que servir a Deus a partir do Novo Testamento. Como é que não pode falar de Deus? Não existe nenhuma lei aqui na terra ainda que possa me impedir de falar do nome de Jesus Cristo. Só que o diabo, usando mentes fracas por aí, querem me impedir, querem te impedir de você glorificar o nome de Deus. Dizendo, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, por causa de regra, por causa de lei, por causa disso, por causa daquilo. Porque fulano veio aqui, botou uma lei, botou um estatuto, botou uma regra que não se pode fazer isso. Mas como é que não pode? Se o Espírito de Deus é livre, e quem serve a Deus também é livre. Agora, os incomodados que se mude. Os incomodados que se retire. Mas a palavra de Deus, ela não pode ficar abafada. A palavra de Deus não pode e não vai ficar abafada. Porque quem está mandando a palavra é Ele. E Ele pode todas as coisas. O homem pode colocar a regra que for. Deus quebra. Deus joga por terra. Porque a palavra do homem não tem poder sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou no lugar errado? Não, eu não estou no lugar errado. Eu estou no lugar certo. Porque Deus está manifestando a palavra dele aqui, aonde ele quer que manifesta. E não sou eu que quero, e não sou eu que mando. Quem manda é ele. Se ele mandar e ele dizer, abre a tua boca e fala, eu obedeço a voz dele. Ele mandou abrir a boca, eu abro a boca e falo aquilo que ele manda. E não tem ninguém na terra que vai fechar minha boca. Não tem ninguém. Não tem lei, não tem isso, não tem aquilo, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem demônio nenhum na terra que vai fazer eu calar a boca. Se a ordem veio dele. Se a ordem veio dele, agora, se ele mandar, se ele falar assim, ó, cala a tua boca, fica quieta, não fale nada, não cante, não ore, não pregue, não diga nada, fique quieta. Aí eu tenho que obedecer, porque é ele que está me dando uma ordem. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente verdadeiro não segue ordem de homens. O crente verdadeiro não segue ordem de mulheres, estatuto de mulheres, ordenança de homens. Porque isso, porque aquilo, porque não pode falar alto, porque não pode pregar, porque não pode orar, porque não pode cantar, porque não pode isso, não pode aquilo. Como é que não pode? Mas é claro que eu posso. Eu sou livre para servir a meu Deus em qualquer lugar que for. Aleluia. Nós somos livres através de Jesus Cristo. Deus está mandando essa palavra, porque se tiver alguém aqui preso, porque esse homem aqui, cego, ele estava preso. Ele estava preso. Ele não podia ver. Ele não podia enxergar a luz do dia. Por quê? Porque ele estava preso pela cegueira física.
Mas hoje em dia tem muita gente cego espiritualmente. Não, e o pior de tudo é que essa cegueira, eles querem que você seja cego também. Eles querem, o povo até mesmo dentro de igreja, eles querem que você seja cego, eles não querem que você veja, eles não querem que você entenda, eles não querem que você enxergue nada. Mas como é que pode, se Jesus abriu os olhos do cego, como é que ele não vai ver? Se Jesus já abriu meus olhos, como é que eu não vou ver? Se Jesus já abriu os teus olhos, como é que você não vai ver? Você vai ver. Você vai ver sim. Você vai ver o que está escondido, ele mostra o que está oculto, ele mostra o que está escondido. Você vai ver, por mais que as pessoas querem que você fique cego, cega, você não vai ficar não. Sabe por quê? Quem te libertou da cegueira espiritual e física foi o Filho de Deus. E Jesus libertou, meu filho, está libertado, pronto. Ninguém fecha mais seus olhos. Este homem aqui, da Bíblia, nunca mais ele teve cegueira na vida dele. Por quê? Porque foi o Filho de Deus que libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E liberta uma vez pela verdade, nunca mais você fica cego. Nunca mais você fica cego. Você vai ver até aquilo que não é para ver. De tanta visão que Deus vai dar. Deus está falando. Turamassuricalamai. Tu quer continuar cego ou tu quer ver? Tu escolhe. Escolhe. Se você quiser continuar cego, continua cego. Você tá... tem um ditado aí no mundo que diz assim, que mais cego do que um cego natural é aquele cego que não quer enxergar. Esse é mais cego do que o outro. Porque não quer ver. Ele quer continuar cego, ela quer continuar cega. Deus me deu esta palavra. Eu ia pregar em outro livro. Quando eu me preparo aqui, o Espírito de Deus falou para mim, filha, a palavra é João 9. Eu falei, mas o que está escrito em João 9, meu pai? Tudo bem, eu vou lá em João 9. Tu quer falar lá? Vamos falar lá em nome de Jesus, porque eu sou boca de Deus para falar o que ele quer que eu falo. E tu não quer ouvir não, mas tu tá ouvindo. Aleluia. E aí, vai continuar cego? Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Aleluia. Os fariseus, os saduceus, começou a murmurar, começou a falar, inventar um monte de mentira, pegou a lei de Moisés, trouxe para Jesus dizendo, olha aqui, está escrito na lei de Moisés que ninguém pode curar ninguém no dia de sábado. Porque está escrito que não se pode fazer nenhuma obra, mas Jesus disse, eu sou o Senhor até do sábado. O meu pai criou o mês, o tempo, a estação, o ano. Então, irmão, não se limite com aquilo que o homem diz que você não pode. Não se limite, porque Jesus já te deu a liberdade. Jesus já te tirou dessa escravidão. Você vai se tornar novamente a se colocar debaixo de um jugo. Você vai se colocar debaixo de um jugo do homem? Vai se colocar debaixo das correntes de Satanás? Você vai deixar se prender? Você vai se deixar se manietar, preso por isso, por aquilo. É tanta coisa que o mundo inventa para prender, para sufocar. É muita coisa que Satanás coloca. E você não pode aceitar isso, não. Você não pode aceitar. Aleluia. Porque Cristo já te libertou. Ou não? Porque se Cristo ainda não te libertou, tu precisa de uma libertação. Esse homem aqui, cego de nascença, ele foi liberto. Ele falou para aquele povo que começou a falar para ele, como é que você está mentindo, você não está cego, não era cego coisa nenhuma. Ele disse, eu era cego de nascença. E quem foi que te curou? Quem curou foi Jesus. Jesus mandou eu ir lá no tanque lavar os meus olhos, fui lá, lavei e agora eu estou vendo. Ele falou assim, mas... queriam tirar do homem aquilo que nem o homem sabia. Jesus chegou, ele disse, olha,
passou o lodo, vai lá e lava no tanque Siloé e tudo. Então eles começaram a pedir informação para o homem. Ele conversou, eu não quero saber, Jesus me libertou, Jesus tirou a cegueira dos meus olhos e eu estou vendo. Eu não quero saber o porquê, que dia que era, que dia que não era, que hora que era. Isso para mim não importa. O que importa para mim agora é que eu estou vendo. O que importa é que eu estou livre, eu estou curado. Leia aí, leia tudo. É que não dá para ler tudo. O homem respondeu para ele, o que importa agora é que eu estou vendo. Eu era cego e agora eu vejo. Então aquele homem glorificou o nome de Deus. Aí pegaram o homem, levaram lá para a sinagoga. Porque foi um milagre que estremeceu a cidade. Porque todo mundo conhecia aquele homem. Então, o milagre estremeceu a cidade. Mas como assim? Este homem, todo mundo conhece que ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, agora já está de uma certa idade. Todo mundo sabe que ele era cego. E como é que ele está vendo agora? Então, foi um ribuliço no meio do povo. Pegaram aquele homem, os pais daquele homem, e levaram na sinagoga, onde ficaram os saduceus, fariseus, os religiosos ali, aquele povo que, né, ficava fazendo aquelas procissões nas praças, que Jesus chegou ali e disse, ó, vocês são uma cambada de otários, que vocês vão para a sinagoga para fazer orações longas e fazer discurso longo, vocês colocam um camelo em cima das pessoas, mas vocês não carregam nenhuma agulha. Vocês não carregam uma agulha por esse povo. E fica colocando para eles carregar um camelo e dando ordem para eles. Faça isso, faça aquilo outro, que vocês vão ser salvos, que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. E vocês não carregam uma agulha, mas colocam um camelo para eles carregar. Bando de hipócrita. Bando de fariseu hipócrita. Foi isso que Jesus falou no discurso que houve lá no templo, porque a confusão foi geral, porque Jesus curou o cego. E começaram a interrogar o cego, e o cego falou, quem me curou, não sei, eu só sei que eu estou vendo, e era tudo que eu queria na minha vida, era ver, e agora eu estou vendo. E quem é que vai me fazer ficar cego novamente? Ninguém, porque eu estou livre, foi o Filho de Deus que me libertou. Então, você que está me escutando, você já foi liberto? Parece que tem gente que gosta de ser cego, né? Tem gente que gosta de ser cego. Tá vendo a realidade, tá enxergando, mas quer se manter cego. Quer permanecer na cegueira espiritual. Quer permanecer. Tá vendo, mas quer continuar cego. Quer continuar nas trevas, quer continuar no mau caminho, Jesus já libertou, Jesus já passou na vida dele, Jesus já passou no caminho dela e ela quer continuar cega. Ela quer continuar na feitiçaria. Ela quer continuar frequentando a macumba. Jesus já passou na vida dela. Jesus já mostrou o caminho para ela, já mostrou a verdade para ele, mas ele continua querendo ser cego. É impressionante isso. É impressionante isso. Aleluia. Uma vez, eu já vou encerrar o vídeo. Uma vez eu estou passando na rua, encontrei com uma irmã, uma mulher que frequentava a igreja que eu congregava. Né? Já vou encerrar o vídeo, só para você entender. Então eu encontrei com ela no meio da rua e ela tinha sumido. Então eu perguntava para um, perguntava para outro. Oi, irmã, tu lembra da fulana? Ah, eu não sei, ela sumiu. Ela sumiu. Tá. Encontro com ela, ô fulana, tu não vai mais na igreja, não? Mas o que aconteceu? Você saiu da igreja, você foi batizada, você estava cantando com o grupo das irmãs, com o coral, tava louvando a Deus e tu sumiu, o que aconteceu? O que houve? Eu perguntei para ela, né? Ela me respondeu assim, ela disse... Ah, sabe o que é, irmã? Eu fui para a igreja porque eu queria que Deus libertasse o meu marido do vício, da mulherada. Eu queria que Jesus libertasse ele das coisas mal. Então eu fui para a igreja, fui batizada, aquela coisa toda. Então passou o tempo, Jesus não fez. Olha o que ela disse para mim, irmãos.
Passou o tempo, meu marido não saiu da bebida, ficava com um negócio de mulher, ficava envolvido com coisa errada. Como não aconteceu nada da vida dele, eu peguei e saí da igreja. Ela disse para mim. Eu saí da igreja e voltei para macumba. Você acredita? Ela falou para mim. Como Jesus não fez nada na vida do meu marido, eu saí da igreja e fui para macumba. Eu tô na macumba. Eu falei, é mesmo? Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela falou assim, mas eu vou falar para você, foi a pior coisa que eu fiz. Ela disse. Foi a pior coisa que eu disse. Porque eu perguntei para ela assim, eu falei, escuta, tu saiu da igreja, tu se afastou de Cristo, de Jesus, da palavra e foi para macumba. Resolveu alguma coisa? Teu marido foi liberto? Teu marido saiu da prostituição? Aconteceu alguma coisa de boa? Tu foi para macumba. Aconteceu alguma coisa de boa lá? Ela disse não. Foi piorar as coisas. Piorou. Eu falei, como assim piorou? Ela falou, porque antes ele estava dentro de casa e agora ele me largou pela outra. Quando eu estava na igreja, ele estava com coisa errada com mulher, mas ele estava em casa. Eu saí da igreja, fui para macumba buscar fazer trabalho, essas coisas, piorou, porque agora ele me abandonou, tirou tudo de mim e eu tô aí, morando de aluguel, vivendo uma vida, pedindo isso, pedindo aquilo, porque ele tirou tudo de mim. O que nós já tinha casa, nós tinha carro, nós tinha tudo. Então ele saiu de casa, foi morar com a amante, tirou tudo que eu tinha, porque eu fui para macumba. Eu falei assim, ainda bem que você reconhece. Tá compreendendo, irmãos, que tem pessoas que Jesus passa no caminho dele, passa na vida dela, começa a trabalhar na vida da pessoa, depois ela volta para as trevas, ela volta para a lama. É que nem porco. Porco você pode lavar ele, deixar ele bonitinho, limpinho e cheiroso. Coloca dentro de casa o porco. No outro dia, quando ele vê a lama lá fora, ele vai para lá, para a lama de novo. Ele se suja de novo. Ele entra no lamaçal de novo. Tem gente que é assim. Deus liberta ele. Deus faz uma obra. Deus fala com ele. Deus mostra sonho. Deus faz uma obra de libertação. Daqui a pouco ele está lá no meio das drogas de novo. Daqui a pouco ele está lá envolvido com o crime de novo. Daqui a pouco ele está lá no meio da prostituição de novo. É igual o porco. O porco ele gosta de lama. A palavra é forte, mas é a realidade, irmãos. Este homem aqui, ele disse, olha, eu não sei quem me curou, não conheço, eu só sei que ele chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré me libertou. Então, ele me libertou e eu nunca mais quero ser cego. Isso ele falou lá, no meio dos fariseus, dos saduceus. Eu nunca mais quero ser cego, eu estou livre, eu estou curado. Agora eu enxergo. Louvado seja Deus. Deus sabe porque ele me deu esta palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Recebe a palavra. Aleluia. Você quer continuar enxergando? Continue na presença de Deus. Continue buscando Jesus. Continue na palavra. No ensinamento da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque se você sair, você vai cair na lama de novo. E para sair, eu vou te falar uma coisa, é difícil. Porque Deus dá uma oportunidade, dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco, que a pessoa não quer, Deus deixa lá na lama. Deixa lá na lama e muitas das vezes, morre na lama. É a palavra. Deus mandou eu pregar esta palavra. Amém? Bem-aventurado é aquele que receber a palavra de Deus no dia de hoje por seu coração. Então, Deus está te dando a oportunidade de você sair do mundo, sair do pecado, sair da lama e não voltar mais. O que Jesus disse para Maria Madalena? Eles estavam ali, já vou encerrar, estavam ali, pegaram Maria Madalena e levaram ela, todos eles tinham pedras nas mãos para tirar em Maria Madalena. Para atirar nela, para matar mesmo. Porque na lei de Moisés era para matar. Então, eles levaram ela para Jesus.
Ó, mestre, essa mulher aqui, ela foi pegada no próprio ato do adultério. E na lei de Moisés manda para nós apedrejar ela e matar. Porque é na lei. Tem que funcionar assim. Jesus não respondeu nada. Jesus não disse nada. Ele se abaixou, pegou um graveto e começou a escrever na areia. Começou a escrever na areia. A Bíblia não revela o que ele escreveu na areia. Mas a gente entende que Jesus estava escrevendo assim. Ó, eu vim para salvar e não para condenar. Espiritualmente falando, no entendimento espiritual, Jesus escreveu isso. Eu vim ao mundo para salvar almas e não para condenar. Ele se levanta e diz para aqueles homens assim: tudo bem, vocês querem matar ela? Vocês estão com pedras nas mãos para matar ela? Maria Madalena? Tudo bem, pode atirar a pedra nela quem não tiver nenhum pecado. Se dentre vós, de todos vós, que não eram poucos, se todos que vocês que estão aqui, que estão com pedra nas mãos, não tiver nenhum pecado, então pode atirar a pedra contra ela e pode matar. Ali, Jesus abaixou a cabeça, a mulher estava chorando, prostrada no chão. Jesus abaixou a cabeça e começaram a sair de um por um e jogar as pedras no chão. Porque todo aquele povo que queria matar Maria Madalena tinha pecados escondidos. Tinha pecados escondidos. Tinha coisa errada escondida. Então foi saindo. A Bíblia diz que foi saindo dos mais jovens, os mais velhos. Foi saindo um por um. E a mulher, Jesus levanta ela do chão. Jesus pegou a mão dela e levantou ela do chão. E disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, já foram embora. E Jesus disse: algum deles te condenou? Ela disse: não. Aleluia. E Jesus disse: nem eu te condeno, porque eu vim para salvar e não condenar o mundo. Aleluia. Vai, e não peques mais. Falou para ela: vai e não peques mais, porque os teus pecados estão perdoados. Não importa quantas vezes Maria Madalena pecou, Jesus chegou ali e perdoou os pecados dela. E ninguém pôde apedrejá-la, destruí-la, porque aquilo que é de Deus, Satanás não toca. Não importa a situação que essa pessoa esteja, se aquela pessoa, se aquela alma é de Deus, o diabo não pode destruir, ainda que ela tenha caído, ainda que ela tenha pecado. Mas para isso é preciso reconhecer que o Filho de Deus é o Salvador. É necessário crer que ele pode salvar e libertar. Então, é a palavra de Deus. Como diz Romanos 8:31. Não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Jesus disse a Maria Madalena: vai e não peques mais. E nunca mais Maria Madalena pecou. Aleluia, porque ela foi liberta. Ela conheceu a verdade ali e ali ela foi liberta. Ela conheceu a verdade ali e ali ela foi liberta. Louvado seja Deus. Você nunca vai ser liberto se você não entrar pelo caminho que é Cristo. Cristo é o caminho. Ele é aquele que perdoa. Aquele que redime, que limpa, que cura, que lava, que purifica qualquer tipo de pecado. Qualquer pecado, ele tem poder para perdoar. Agora, se a pessoa quer permanecer no pecado, aí ele já não pode fazer nada. Mas se a pessoa quer ter seus pecados perdoados, ser limpo
aleluia, por ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e não importa o dia, nem a hora e nem o momento. Ele é dia, ele é no dia, ele é qualquer momento que você falar com ele, confessar a ele o seu erro, o seu pecado, ele está disposto a perdoar e a limpar e purificar aquele que o aceita na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar e agradecer para nós encerrarmos o vídeo. Esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Saia da cegueira espiritual. Desperta tu que dorme. Porque Cristo está às portas e Ele quer te esclarecer. Amém? Aleluia. Vamos orar? Eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por esta palavra linda, maravilhosa, poderosa, santa, bendita do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, glorifico o teu nome por mais um dia de vida, agradeço pelo descanso, agradeço pela boa noite de sono que o Senhor nos deu, pelo descansar, porque o Senhor cuidou da nossa alma, o Senhor cuidou de tudo, Pai. Obrigada, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos sobre esta água para que aquele que está doente, que beber dessa água, seja curado, seja liberto, seja sarado, Deus eterno, Deus amado. Unge, meu Pai, esta água que está na mão deste irmão, na mão desta pessoa, Senhor. Aleluia, meu Pai, em nome de Jesus. Purifica, meu Pai, para que o enfermo seja curado, liberto, como assim o Senhor curou aquele cego, que o Senhor possa curar também essa pessoa da cegueira espiritual, da cegueira física também, essa pessoa que tem problema nas vistas, que não enxerga direito, meu Pai, ela tomar nesta água, ela seja curada, liberta, sarada, para a glória do teu nome, Pai eterno, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do eterno, meu Deus, toma nas tuas mãos a todos que nos escutam, Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E todos dizem comigo amém, 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 Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então você que está enfermo, tome a água agora ou leve para quem está doente, para quem precisa de uma cura, de uma libertação, porque pela fé a água já foi transformada, assim como através da oração Jesus transformou a água em vinho, aleluia, ele pode todas as coisas, amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês no dia de hoje, em nome de Jesus.